Olá, pessoal. Vamos começar o primeiro assunto da disciplina Métodos Numéricos para Engenharia de Produção. Hoje nós vamos dar uma introdução à matemática, é, que vai servir de motivação para justificar o motivo da gente estudar essa disciplina dentro do curso. O que são métodos numéricos e por que devemos estudá-los? Aqui tem a motivação, né? Os métodos numéricos são técnicas pelas quais os problemas matemáticos são formulados de modo que possam ser resolvidos com operações lógicas e aritméticas. E também, com os computadores digitais se sobressaem na execução de tais operações, os métodos numéricos são, às vezes, referidos de forma mais ampla como matemática computacional. O objetivo principal dos métodos matemáticos, modelagem matemática, é simplificar a resolução de problemas reais. Aqui, as contribuições se residem são ferramentas extremamente poderosas na solução de problemas e são capazes de lidar com problemas práticos com um grande número de equações, não linearidades e geometrias complicadas e que, em geral, são impossíveis de resolver de maneira analítica. Dessa forma, aumentam muito mais a capacidade de resolver os problemas. Então, ao invés de você fazer isso à mão, calculadora, você consegue sistematizar algoritmos para resolver esses problemas. E isso faz com que você consiga ampliar a sua capacidade resolutiva. Durante a carreira, um profissional de engenharia vai ter oportunidades de usar vários softwares disponíveis. Esses pacotes geralmente vêm prontos, né? Vêm prontos. Então, o uso desses programas depende do conhecimento da teoria básica fundamental de métodos. Sem esse conhecimento, o profissional utiliza um software comercial como uma caixa preta, com pouca visão crítica de seu funcionamento interno ou da validade dos seus resultados produzidos. Então, a ideia é que a gente não fique mais na mão desses softwares prontos e não consiga entender o que eles estão fazendo por detrás daquele algoritmo. A ideia é perceber como eles funcionam ou até mesmo projetar os nossos, né? Eu sempre gosto de lembrar que um profissional de engenharia que usa métodos computacionais, é, geralmente, né? Geralmente não está buscando fazer um algoritmo mais rápido, mais poderoso, está querendo resolver aquele problema de maneira sistemática e funcional. Então, isso é uma grande vantagem para os profissionais que utilizam essa ferramenta. Muitos problemas não podem ser solucionados utilizando os pacotes prontos de softwares, até porque esses pacotes prontos, eles têm certas funcionalidades, e você vai fazer a maneira que ele possibilita. Então, se você tiver a familiarização com os métodos numéricos e souber programar, você poderá projetar o seu próprio programa, ao invés de você ter que comprar ou contratar softwares caros. E hoje em dia tem muitos softwares livres que vocês podem utilizar para a construção desses programas, né? A gente vai usar na disciplina o Python, mas também tem o R, né? Tem outros softwares disponíveis aí que a gente pode programar e até criar uma interface para o usuário, que seja interessante. Outra contribuição é quando se implementam com sucesso métodos numéricos em um computador, aplicando-se na solução de problemas insolucionáveis de outra forma. Tem-se acesso a uma demonstração impressionante de como os computadores podem auxiliar o desenvolvimento profissional. Porque você vai pegar problemas que, se você fosse solucionar de maneira analítica, você não conseguiria, até mesmo usando uma planilha eletrônica, você não conseguiria, ficaria impraticável você fazer aquilo. Mas quando você consegue fazer de uma forma computacional, usando algoritmos, isso se torna viável, que antes era inviável. Ao mesmo tempo, aprende-se a identificar e a controlar os erros e aproximações, que são parte essencial dos cálculos numéricos em grande escala. Então, você sempre, quando vai projetar, fazer um algoritmo, vai ter métricas de comparação, para saber se você está indo no caminho certo ou não.
Também auxilia o profissional a reforçar o seu entendimento da matemática, como uma função de métodos numéricos é reduzir a matemática mais avançada a operações aritméticas mais básicas. Então, ao invés de você sempre ir com funções complicadas, você tenta facilitar as operações que estão envolvidas naquele problema. E eles alcançam detalhes práticos e alguns tópicos que, de outra forma, seriam incompreensíveis. Como resultado dessa perspectiva alternativa, podemos apontar para o melhoramento da compreensão e da percepção. Então, você vai ter, né, você vai reduzir essa complexidade desse problema, vamos dizer assim, e você fica mais debruçado à interpretação daqueles resultados, à análise do problema. Então, vai ficar você concentrando muito tempo na, na resolução matemática, e sim na análise e melhoria daquele modelo, por exemplo. Aqui tem uma figurinha do Chapra, né, 2016. Inclusive essas contribuições também eu tirei dele. Aqui, você, na era pré-computacional, né, e na era do computador. O foco era mais no método da elaboração, em geral, complicado para tornar problemas tratáveis. Então, você tinha que tornar aquele problema mais tratável, mais simples. Você focava mais nisso, né, na área pré-computacional. A formulação de leis fundamentais era explicada resumidamente e a análise profunda era limitada pela solução demorada. Já atualmente, a gente tem um método computacional mais fácil de usar e a gente se explora mais na exploração, na exposição profunda da relação entre o problema e as leis fundamentais e na interpretação. Facilidade de cálculos permite o desenvolvimento de pensamentos holísticos e da instituição. A sensibilidade e o comportamento de sistemas podem ser estudados. Então, você gasta menos energia, né, no método, vamos dizer assim, e você gasta mais atenção na formulação desse problema e na interpretação. Então, claro que antes de chegar nesse ponto, a gente tem que desenvolver essa habilidade. É uma habilidade muito importante nos dias atuais, e nós devemos desenvolvê-la. Essa é uma das motivações dessa disciplina para vocês. Outro conceito que pode estar atrelado, né, aos métodos numéricos é a questão da Big Data que a gente está inserida nos dias atuais. Aí eu pergunto aqui, o que vocês entendem por Big Data? Vem de um termo em português que significa grande base de dados, né? O que vocês entendem por isso? Vamos refletir um pouquinho. Aqui, vamos lá, o contexto do surgimento do termo. A quantidade de dados coletados aumentou substancialmente devido ao desenvolvimento de tecnologias web, dispositivos móveis e sensores. Por exemplo, você tem um celular e ele emite por segundo, por minuto, muitas informações, muitas informações. E essa quantidade de volume não é só que a gente gera, GPS, sensores, a indústria 4.0 também tem muita informação que é gerada, né? A internet das coisas. Então, tudo isso está gerando um volume de dados que são passíveis de interpretação e de possível auxílio para a tomada de decisão. Ela se caracteriza, esse termo Big Data, pelo crescimento do volume, rápido do volume, variedade e velocidade dos dados. As técnicas e tecnologias existentes de processamento de dados podem não ser adequadas para o tratamento de dados. Então, também, às vezes, a gente tem que conseguir fazer que a gente consiga interpretar esse grande volume de dados também. Aí vamos entrando naquelas técnicas computacionais, métodos numéricos. Aqui são as características da Big Data, né? Volume, velocidade, variedade e veracidade. O volume, né, tem a ver com a performance do processamento, classes desbalanceadas, não linearidade e variedade, e variância e viés. Então, são alguns fatores que são interessantes para a questão do volume.
classes desbalanceadas tem a ver, né? Acho que os outros termos talvez sejam mais fáceis para compreensão, mas se não a gente reforça isso durante a aula. Mas a questão de classes desbalanceadas, que eu acho que é algo mais diferente, é quando você tem, por exemplo, um grupo de dados que você tem, por exemplo, conforme e não conforme. Geralmente, dentro da indústria, não conforme que é o que se espera, seja um número pequeno em relação à conformidade. Então, para você, às vezes, rastrear como ocorre a não conformidade, seja mais complicado, porque acontece em menor escala. Até as técnicas podem ajudar nesse ponto. Velocidade, disponibilidade da informação, processamento e transmissão em tempo real. Às vezes a gente tem muita informação, mas, por exemplo, temos câmeras de vigilância, mas às vezes essas câmeras não são enviadas em tempo real para o setor que fiscaliza. Tem que ter uma entrega via transporte, enfim, aí isso pode ser uma complicação. Processamento e transmissão em tempo real, distribuição randômica dos dados, que é o que é mais interessante quando a gente tem um comportamento dentro do... A gente vai ter uma base de dados, que tem uma distribuição aleatória, né? Não tenha, vamos dizer assim, uma influência que provoque um certo comportamento. A independência e a identicality, que aqui eu até procurei em português, é meio complicado de traduzir, mas botei aqui como fosse de maneira idêntica, você tenha meio que uma reprodução que aconteça da mesma forma. A variedade, né? Às vezes isso não é possível, né? Mas que aconteça na questão da velocidade. Agora, em relação à variedade, a localização, heterogeneidade, sujeira e ruído dos dados. Sujeira e ruído dos dados tem a ver com a questão que você às vezes tem dados que não representam a realidade daqueles grupos, por algum motivo, né? Deu um problema e esse dia não houve produção, vamos dizer assim. Ali é um comportamento atípico, então a gente pode dizer que dependendo se confirmar que é um comportamento atípico, a gente pode às vezes até retirar dos dados, dependendo do caso, né? Cada caso tem que ser analisado de forma independente. A veracidade, né, tem a questão da proveniência e certeza, e também sujeira dos dados. A proveniência tem ligado àquela confiança dos dados de onde eles estão vindo, né? Se eles são confiáveis, se eles podem ser usados de maneira segura. Aqui, né, aqui tem a questão da Big Data em engenharia de produção. Aqui a gente coloquei algumas fontes desses dados, né, que a gente pode ter dentro da engenharia de produção. GPS, Radio Frequency Identification, que tem em alguns produtos, Wi-Fi, redes sociais geram muita informação, câmeras de vídeo, informações de produtos, clientes e vendas, internet das coisas. Então, são questões que podem gerar essas informações. Essa transmissão, internet das coisas está ligada a essa transmissão de informação também em tempo real. Aqui as áreas de aplicação, que eu coloquei algumas, claro que não são só essas, e cada vez mais que a gente for conversando, se aprofundando, a gente vai ter mais exemplos, vocês vão pensar e vão trazer exemplos também. Então, é uma infinidade de aplicações, é uma infinidade, muito grande as possibilidades. Aí, no transporte, tem aplicação em relação aos ônibus, transporte público, você pode ter logística, você também pode, maneiras de entrega, investimento, planejamento estratégico, produção, serviço, previsão de vendas, área financeira. Então, você tem em qualquer área, assim, você se esmiuçar bem, tem alguma aplicação. Até às vezes assim, a gente pensa que não, mas quando a gente vai conversar mais, eu tenho os dados sobre tal informação, e ali pode gerar informação útil para tomar decisão. Aqui é um dado que eu achei muito interessante, que é o meio que a gente tem essa noção, mas só expressa isso que a gente tem esse sentimento, né?
que aqui o TEC em 2019, ele fala que as empresas que se baseiam a tomar decisão em dados têm de 5 a 10% maior produtividade do que as empresas que usam apenas informações tecnológicas como saídas dos sistemas de gestão. Então, você ter dados e usar esses dados nesse processo decisório reflete na produtividade da organização. Aqui, né, tem geralmente dois grandes grupos de dados, base de dados. A gente tem o aprendizado supervisionado, que tem a característica a característica preditiva, de predizer, de prever, né? O uso das variáveis independentes para predizer o valor do estado em outras variáveis, que pode ser classes, que é usado na regressão, aliás, na classificação, regressão, predição e séries temporais. Então, são exemplos, né? A classificação mapeia dados dentro de classes pré-definidas, a regressão mapeia dados representados por funções, predição, predizer dados futuros de um conjunto de dados, séries temporais. Também você quer predizer no futuro, mas você trabalha com dados ao longo do tempo. E todos esses casos aqui, você tem uma variável, variável dependente, né, que meio que supervisiona esses dados, por isso que é supervisionado, né? Uma classe, uma demanda. Então, você tem ali algo para, vamos dizer assim, monitorar o seu algoritmo. Já no supervisionado, você não tem essa variável dependente, né? Então, você tem um conjunto de dados que você tem que contar padrões interpretáveis dentro daquele banco. Aí você pode usar a clusterização, que você vai dividir em grupos, né? Similares às observações, regras de associação, que encontra em relação às observações, ca- é, ca- caracterização, né? Você pode também vir naquele lado da estatística descritiva, das informações, descobertas sequenciais, também se descobre encontra padrões sequenciais, tudo isso usando técnicas matemáticas. A modelagem, né, matemática, voltando aqui para a modelagem matemática, o desafio dela não é produzir um modelo descritivo abrangente. A gente não está querendo fazer um modelo que abranja o maior número de problemas, não é isso. A gente quer fazer um modelo simples para resolver aquele problema. Aí incorpora as principais características do fenômeno. Não há um melhor modelo, apenas modelos melhores. Então, esse negócio, eu vou ter um modelo coringa para tudo, é, é, é complicado. Não, a teoria mostra que isso não acontece. A prática também, né? A gente vê isso. A gente já pode aplicar esse modelo para um grupo de dados, ser perfeito, e para outro não ser adequado. Aí o processo da modelagem matemática, primeiro de tudo, você tem que entender o problema, né? Ter uma ideia clara, né? Uma ideia clara dos tipos de leis que regem o problema. Isso é muito importante. Eu acho que dentro da área de engenharia de produção isso é essencial, porque quando a gente chega em qualquer empresa, a gente tem que conhecer de maneira sistemática, holística, como funciona aquela organização, antes de propor qualquer coisa. Então, a modelagem matemática é muito similar. Você tem que entender o problema, as leis que regem aquilo, as restrições, as equações, enfim, para poder gerar as equações. Para idealizar ou simplificar o problema, deve-se introduzir certos pressupostos e converter problemas em equações matemáticas, que seria a questão a seguinte, né? Você vai conhecer, depois vai querer converter aquele problema em equações matemáticas. Para resolver as equações matemáticas, é necessário para resolver e interpretar as equações matemáticas, é necessário o conhecimento de ferramentas analíticas, numéricas e experimentais. A gente comentou no início da aula que a questão do método numérico, você não vai resolver de maneira analítica aquele problema, mas entender como a resolução analítica funciona, vai te ajudar a fazer esse algoritmo. Essa é a ideia, para fazer os experimentos, enfim.
Começa-se com modelo simples, depois vai refinando gradualmente, avaliando os pressupostos, simplificações, explicações efetuadas, para que os resultados correspondam a uma situação do mundo real. Então, a ideia é você vai começando com modelo simples e vai refinando. Não tem como você partir de um modelo já grande, consolidado e dizer, ah, tá aqui não. Você começa, aí vai dando problemas, a gente vai consertando. Tem que ter uma certa paciência. Mas, no final, esse modelo tem que corresponder o mais próximo da realidade. Igual não vai ser nunca, né, gente? Mas tem que corresponder de tal forma à realidade de que seja viável o uso daquele resultado na prática. Se a solução não for aceitável nem viável, aí você tem que entrar de novo nesse modelo e realizar modificações e fazer um procedimento de maneira mais rigorosa para chegar a uma solução viável. E você vai repetir isso até a solução satisfatória for obtida. Então, tem que ter uma certa paciência. Mas é aquela questão, você vai ter uma certa paciência, mas quando você chega lá no final, você tem algo que você vai conseguir ali replicar e usar para o seu problema, e não precisa, toda vida que ele surgir, você ter que ir lá analiticamente resolver, ou enfim, a correria, você vai ter algo ali para solucionar. Então, isso é muito bom, e você vai se debruçar mais as questões do entendimento do problema, de melhorias gerenciais, enfim, do que ficar sempre debruçado no problema e, e, e perder muito tempo com isso. Aqui a definição do problema, o modelagem matemática começa com a definição, né? Só reforçando isso. Aí vem a teoria, dados, o modelo matemático, aí ferramentas para a resolução dos problemas, computadores, estatísticas, métodos numéricos, gráficos, tudo isso vai ajudar. Resultados numéricos e a interface social, planejamento, otimização, interação com o público, etc. E, por fim, a implementação, né? É meio que a gente comentou um pouquinho ali. Aqui tem esse quadrinho assim mais detalhado, que você começa todos estão querendo falar um pouco a mesma coisa, mas é bom ver as diferentes visões. Aqui já é do Brasil. Ele começa aqui do enunciado, né, do não matemático, de um problema real, você começa por isso. Aí você vai para a idealização, eu espirro aqui. A idealização mediante as suposições, aí o modelo matemático, as técnicas matemáticas, aí resultado de um modelo, aí comparação dos resultados. Se satisfatório, vai para o fim. Se não, você vai botar, fazer as idealizações, aí vem o resultado no modelo, aí de novo a comparação. Aí, se ainda não for satisfatório, você vai reexaminar os resultados experimentais observados, ou experimentais observados, aí aí você vem para cá do problema real, né? Aí vem e compara, né? Aí, aí você também, se for satisfatório, chega o fim. Ou também você pode partir dos resultados do enunciado do problema, ir para os experimentais, ou observado de maneira real, e comparar. E assim você vai fazendo esse ciclo até for satisfatório. Aqui, para a gente também começar a se familiarizar com as questões das fórmulas matemáticas, equações, apesar que eu acho que vocês já viram muito isso durante todo o curso, mas a gente vai sempre reforçando. Um modelo matemático simples, né? Uma formulação ou equação que expressa as características essenciais de um problema ou de um processo físico em termos de matemáticos. Em um sentido muito geral, ela pode ser representada como a relação funcional da forma. Você tem uma variável dependente, aí você tem uma função que tem variáveis independentes, parâmetros e termos forçantes. Então, você tem dessa forma esse modelo matemático simples. A variável dependente já comentou um pouquinho lá, mas é a característica que normalmente se reflete no comportamento ou estado do sistema. Aqui a gente está falando também de um comportamento supervisionado dos dados. A variável independente
Dimensões como o tempo e o espaço ao longo dos quais o comportamento do sistema está sendo determinado. Os parâmetros refletem propriedades dos sistemas e os termos forçantes, influências externas agindo sobre o sistema que a gente está analisando. Então, aqui são todos esses pontos que a gente tem nessa função, né, do modelo matemático simples, que creio que vocês já ouviram esses termos, mas a gente vai sempre se deparar aqui com eles à medida que a gente for evoluindo nesse conteúdo. Aqui eu trago aqui alguns exemplos, sabe? Uns exemplos que a gente vê na prática, né? Meio que um pouco dessa função aqui. Só que nessa não vamos ter, por exemplo, essa primeira não vamos ter só as variáveis independentes. Não, aqui também tem aqui o ponto não, seria esse termo forçante aqui, poderia ser 6,6. Aí a gente tem essa função, f de x, né, que rege esse comportamento aqui da geração de energia eólica no Brasil. Aqui tem alunos ao longo dos anos, e aqui a gente tem esse comportamento linear, né, muito, muito bonito, né, linear com 98% de R ao quadrado, muito bom esse R. E aqui a gente tem uma função, né, com x, né, que é a variável independente, e f de x, aqui é a geração de energia, esse termo aqui forçante, né, que esse parâmetro, que seria, que está sendo somado, né, que não tem nenhuma função aqui multiplicada, está sendo, aliás, subtraído. Então, aqui a gente tem uma função matemática. Aqui tem uma não tão... aqui já tem até é um polinômio de quinto grau, você vai fazer a função aqui, né? Então, aqui seria a previsão de demanda de estacas pré-fabricadas de concreto, são cravadas no terreno para execução das fundações em profundidades suficientes para absorver as cargas estruturais. Então, aqui, né, tem essa previsão de demanda, né, dessas estacas. E aqui, para ter um R, apesar que esse R ainda está muito ruim, né? Aqui eu dei 8%, mas é um polinômio do quinto grau, ainda nem se foi satisfatório essa, essa regressão, que está como se fosse 8%, 8,47% que é a variância explicada pelo comportamento daqui das estacas. Então, aliás, do tempo aqui, do tempo. Então, não é uma previsão muito boa. Mas a gente vê aqui a equação, como é que ela funciona. Então, já vê aqui outra aplicação dentro da área, aqui na área de previsão de demanda. Aí, a última equaçãozinha que eu trouxe foi a distribuição de vidro e material no setor industrial. Aqui é um exemplo real também, não vou entrar muito em detalhes, mas aqui esse envio ele segue uma função exponencial. Então aqui já fica mais difícil isolar esse x, né? Então aqui a gente vai precisar termos métodos numéricos para conseguir fazer uma análise mais aprofundada. Então aqui é outro exemplo de função. E quando está só nos exemplos, tá? Aí, aqui a gente vai, quero que você pense aí, se for estiver assistindo a aula em casa, quais processos vocês poderiam usar funções matemáticas para representar o seu comportamento. E aí, que processo a gente pode usar funções matemáticas? Fica aí o questionamento, tá? Aqui eu trago aqui uns tutoriais que eu achei interessantes de Python. Na disciplina vamos focar no Python, mas também quem tiver interesse de ver o R, enfim, também é uma ferramenta muito boa. Aqui também tem aqui tutoriais interessantes que eu recomendo, tá bom? Aqui são as referências da aula de hoje e ficamos por aqui, tá bom, gente? Até a próxima.